Tá bom. Eu vou passar pra você depois, tá? Fica tranquilo. A primeira aula, eu pedi tudo junto. Foi a primeira ou a segunda aula? Fazer a primeira ou a segunda aula? Uma aula só. Letiva não é aula, é aula. Mas teve duas letivas. Vamos lá. Não foi uma só. Ela deu as duas ou uma só? Foi letiva. E é boa. Vamos apagar a vez, né? Vamos lá. Ó, tá ao vivo, tá? Mas será que a pastora mesmo não gosta Eu vou ter que ver o que eu faço. Hã? Ana. Não. Eu acho que sim. Michel falou que estava ao vivo. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá? Boa noite. Essa luz aqui. Não sei se vai. Boa noite, pessoal. Depois de um atraso de trânsito, a gente está aqui. Eu vou pegar a aula mais ou menos até 9h15, no máximo 9h20, para a gente também não sair muito tarde. Então, eu vou tentar ser bem objetiva. E aí a gente pode recuperar depois esse horário perdido, tá? Seja, a Michel falou, seja em forma de um vídeo que eu produza e mande, aí ele vai mandar para os alunos, para todo mundo, a gente vai resolver essa questão da gente disponibilizar esse tempo perdido aí, essa quase uma hora, né, perdida. Mas então, eu sou a Ana Osório, você perguntou quem eu era, eu sou a Ana Osório, sou formada em psicologia, trabalho na área e psicanálise, minha formação. Tem 20 anos, só isso. Quando eu olho o tempo, eu falo, meu Deus, só tem 20 anos. E a gente está aqui, gente, falando de um conceito em psicanálise que foi muito caro, né? Foi muito custoso para o Freud. É um conceito que ele levou muito tempo para ser desenvolvido, para chegar ao que ele é, né? Então, o que eu propus para vocês desde a aula da semana retrasada, né? Que foi quando a gente começou a trabalhar esse conceito, o conceito de pulsão. Eu propus que a gente ia fazer o caminho que o Freud fez na construção do conceito. Até para a gente ir entendendo como que esse conceito chegou ao seu final, vamos dizer assim, a concepção final. Eu deixei na última aula algumas indicações para vocês de uma literatura. Do módulo, esse aqui eu disponibilizei no material de estudo, ele está lá disponível no formato digital, tá bom? Esses dois aqui, esse aqui é o livro do Freud mesmo, né? Só que eu gosto dessa edição, por quê? Porque eles colocaram o texto do Freud, inclusive em alemão e português, e junto comentários de psicanalistas conhecidos, né, no Brasil e fora do Brasil. Então, essa edição ela é bem interessante de se adquirir. Tanto que eles chamaram ela de obras incompletas de Sigmund Freud, não obras completas, que é o que a gente tem trivialmente. Por quê? Porque eles fazem esse link, trazendo autores atuais, explicando esse conceito na atualidade. Então, quando eu indico ao pessoal, quem quiser investir, invista nessa coleção. É uma coleção, tem todos os... 104 reais. Entendeu? Na Amazon. Então, invista, vai comprando devagarzinho que seja, mas invista nessa coleção. Ela é muito interessante. Ela está sendo assim, se eu não me engano, eles não terminaram, eu não sei se eles já terminaram ou estavam terminando as publicações, porque ela é recente. Então, eles vieram publicando um a um. Agora entendeu? Isso, aí vocês vão adquirindo. Aí, à medida que forem publicando, você compra. Por quê? Porque aqui você vai ter o texto original do Freud, mais artigos de autores trazendo o conceito para a atualidade. Isso é muito bom, muito interessante essa proposta da Autêntica. Vale muito a pena para vocês. Esse aqui já é um livro do Mezan, né? Do Renato Mezan,
que é uma outra referência que eu deixei para vocês também. Por que eu estou falando disso? Gastando um pouquinho de tempo disso. Porque eu gostaria que vocês tivessem acesso aos autores que eu, como professora, também tenho acesso. Que vocês estivessem consultando, tivessem acesso às mesmas fontes que eu. Talvez ainda não, né, eu estudo psicanálise há 20 anos. Aí a diferença nossa está só nisso. Mas no acesso, vocês vão ter o mesmo acesso. E esse aqui, o Mezan foi muito feliz, né, na publicação dele, porque ele fala de como os conceitos do Freud são interligados, né, criam uma trama. Né? E esse que eu adotei para ser o nosso do módulo, né, pulsão, né, artigos metapsicológicos, pulsão. Capítulo 5 é o capítulo que a gente está estudando. Ele é um resumo do que a gente está trabalhando aqui nessas 4 aulas. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu trabalhei com vocês na aula passada. Essa luz aqui tá... Eu não sei. Espero que eu esteja aparecendo ali no vídeo. Porque eu vou ter que ficar do lado de cá. Então, a gente na aula passada, eu vou passar bem rápido, só para fazer uma recapitulação. Por quê? Porque a gente ficou essa uma semana aí de gap aí entre uma aula e outra, as coisas se perdem, ainda mais que a gente só fez uma aula, né? Então eu quero assim, que a gente linke o que a gente trouxe até agora. O que eu apresentei para vocês? A gente estava justamente trabalhando os primeiros momentos do Freud com relação a teoria da pulsão. A gente trabalhou a ideia que o Freud traz no texto em 1900, foi logo no início, não, 1895, quando ele fala no texto do projeto para uma psicologia. Não estou aparecendo? Mais um pouquinho mais lá. Aí vou ficar na cara do negócio. Eita, o negócio aqui tá meio estranho, tá meio ruim. É porque eu vou precisar para alterar aqui enfim, eu vou chegando aqui. Mas aí ele fica na frente da luz. Me ajuda, pode me ajudar. Não tem problema a gente fazer um negócio meio... Qual é a sua sugestão? Vamos ver. Eu vou ter que ficar indo aí. Não vai ter jeito. Que ele... Então não dá para saber onde você está agora. Você ainda não... Aqui para mim você ainda não mudou de posição. Né? Mas tá bom, eu vou ficar aqui mesmo e aí a gente vai vendo aí. Enfim, então a gente está trabalhando essa construção do conceito de pulsão até chegar no seu ápice. Então o Freud começa a diferenciar o que ele chamou de impulsos externos de impulsos internos. Ele vai explicar essa dinâmica para gente, para justamente dizer, tem impulsos internos que eles são constantes, eles não param. Ele usa um exemplo quando ele fala da luz no olho. Quando a luz bate no olho, consequentemente, o que acontece com a gente? A gente fecha o olho. Então você tem um estímulo externo, uma luz, e que o que o nosso corpo, como ele reage? Ele fecha, ele se protege, ele evita esse estímulo. Não é? Aí o Freud vai fazer uma comparação com os estímulos internos, porque ele vai dizer o seguinte, o que ele observou? O que ele observa? Não é? Que os estímulos internos, ou seja, essa demanda que ele mais para frente chamou de libido, que ele vai construir o conceito de pulsão, mas inicialmente ele chama de estímulo, ele vai dizer, esse estímulo interno que vem de dentro, que vem das nossas... Aí ele traz toda uma explicação bem neurológica, para essa situação, que não vem ao caso a gente ficar dando aqui, mas ele vai dizer, há estímulos internos que funcionam constantemente sem parar, e não há nada que os interrompa. O que é importante para a gente pegar, para a gente entender o conceito de pulsão é isso. Um estímulo interno ininterrupto.
um estímulo interno que é constante. Não tem nada que possa interrompê-lo de maneira definitiva. Na verdade, a gente tem processos psíquicos que regulam esse estímulo, a sua intensidade, mas não o interrompe. Por quê? Freud, desde o início, ele já sinaliza: esse estímulo não tem como ser interrompido. Opa! Né? E aí o Freud vai mais para frente um pouquinho, construir uma outra ideia sobre pulsão, que aí ele começa a trabalhar a ideia de pulsão enquanto sexual no texto, na publicação Os 3 Ensaios para a Homossexualidade. Vocês já tiveram essa aula, lá no início do curso, né? Nos primeiros meses do curso. Os 3 ensaios, Freud vai trabalhar a questão da sexualidade e, obviamente, ele começa a apresentar o conceito de pulsão conectado com a ideia da sexualidade. O que ele traz ali de novo nos 3 ensaios? Ele vai trazer a ideia de que a pulsão, ele diferencia instinto de pulsão. Nós falamos isso, eu estou fazendo um resumão, e aí a gente vai continuar. Então ele faz essa distinção de instinto e Freud vai dizer o seguinte: instinto é aquilo, são as nossas satisfações biológicas. E a pulsão, ou as pulsões, mas eu vou usar a palavra não no plural, no singular, porque a gente está falando do conceito. Mas a pulsão não, a pulsão ela é de ordem sexual. Mas o que Freud está querendo dizer com isso, de ordem sexual? O que você acha? Eu não vou gastar muito tempo perguntando, esperando vocês responderem não, senão a gente vai perder tempo. Eu vou só perguntar, só para aguçar você, mas eu vou responder. O que vocês acham que Freud estava querendo dizer com essa ideia de sexualidade? A gente precisa entender que a psicanálise, ela abrange o conceito de sexualidade e ela não diz que sexualidade tem a ver apenas com o coito sexual, com o ato em si. O ato faz parte desse complexo. Para a psicanálise, na verdade, a sexualidade define a nossa personalidade, inclusive. Essa é a construção do Freud, que custou caro para ele. Custou reputação, custou discípulos que discordaram, enfim. Então, esses conceitos, libido, pulsão, são conceitos para o Freud muito caros. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, quando Freud fala de sexualidade, ele está falando de algo muito mais abrangente. Ele está apresentando para a gente o funcionamento desse humano em relação ao mundo. Ele está dizendo o seguinte: é tudo aquilo que eu obtenho prazer ou desprazer, porque não é só prazer, né? Então ele vai dizer que como nós obtemos prazer no mundo, é isso que a gente poderia descrever a ideia de sexualidade. Seja através do coito sexual, seja através de coisas que a gente adquire, seja através das relações, tomando pessoas como objetos sexuais, ou seja, tirando delas, extraindo satisfação. Enfim, o Freud então vai dizer sexualidade abrange muito mais. E ele parte da ideia da sexualidade infantil. Só que nesse texto 3 Ensaios, ele vai trazer essa ideia e distinguir instinto de pulsão. Por que essa distinção é tão importante para a gente? Porque o conceito de pulsão só passou a existir quando ele descolou essa questão do instinto. Houve erros de tradução, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas o que a gente vai ter? Freud dizendo o seguinte: olha, o instinto está mais para uma demanda de satisfação biológica. A pulsão para uma satisfação sexual. É isso que ele vai afirmar. Ele vai afirmar isso categoricamente. Ele vai dizer o seguinte, que num dado momento, né, da relação do indivíduo, do sujeito, informação, com o mundo, num primeiro momento, aquela demanda de satisfação pode ter sido instintual.
Por quê? Porque ela satisfazia uma necessidade biológica, mas num determinado momento algo se separa. Vamos tentar interpretar a ideia aqui de que essa satisfação se desdobra numa outra espécie de satisfação, que seria a sexual, que Freud deu o nome de sexual. A pulsão começa desde sempre, para Freud, desde que... Eu não poderia nem dizer desde que a gente nasceu, porque, na verdade, para Freud, ela vem do biológico. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplozinho bem rapidinho sobre essa coisa do instinto, para a gente entender essa diferença e aprofundar um pouco essa ideia do Freud. Vou afirmar algo aqui para vocês. Não existe instinto materno. Para a psicanálise, para outro campo, pode ser que exista. Mas a gente está falando de psicanálise. Não existe instinto materno. Como assim, Ana? O que você quer dizer com isso? O que você está afirmando isso tão categoricamente? Eu aprendi com a minha bisavó, com a minha avó, com a minha mãe, com todas as mulheres que eu já entrei em contato, dizendo que o instinto materno é isso, é aquilo outro. Não, isso é uma construção social. Isso é uma construção de um papel criado numa determinada sociedade. Isso não é instintual. Em que sentido que eu quero dizer? Se a ideia de instinto está vinculada a um padrão biológico, e é isso, que é o conceito que a biologia criou e defende, né? Então quer dizer que a gente teria um padrão desse ser mãe. O instinto, ele é um pacote fechado. Ele não é um pacote que pode ser alterado, transformado. Vamos fazer um outro exemplo para isso ficar mais claro ainda. Eu tenho uma cachorra. O nome dela é Meg. Ela nasceu com 8 filhotes de uma cadela. Eu adotei, ela nasceu na rua, eu peguei e adotei ela. Aquela cadela tratou aqueles 8 filhotes da mesma maneira. Não teve nada diferente. Talvez ela já tivesse tido outras ninhadas no decorrer da vida dela de cadela, de reprodutora, que ela fez exatamente igual. Tantos dias fica amamentando, terminou o período de amamentação, a cachorra larga os filhotes para lá e eles que se virem. No máximo, eles vão aprender a buscar comida porque vão observar o comportamento dela. Mas não passa desse padrão comportamental do animal. Por quê? Porque essa coisa é da ordem do instinto. Há um bloco fechado, um padrão comportamental. E Freud vai dizer, voltando para a ideia de que quando o bebê se nutre, lá na primeira mamada, o que ele vai sentir? O bebê estava no útero. No útero ele sentiu o quê? Não, nada. Esquisito pensar assim, né? Não é que ele não sentia nada, ele tinha reações sensórias, mas isso ainda não era registrado, vamos dizer assim. Então era um corpo biológico tendo reações. A gente só pode dizer isso. Mas, Ana, e aí esse bebê... Eu não estou entrando aqui no mérito se ele era um alguém, não era um alguém, não estou entrando nessa discussão, ok, gente? A gente só está falando da questão mesmo biológica. Esse bebê, quando nasce, o que ele experimenta? O o seu corpo, porque ele é um corpo. A gente ainda não tem uma construção psíquica, cognitiva, isso ainda vai se dar, porque o humano é um dos únicos, talvez, animais que nascem sem poderem sobreviver sozinhos. Não é? A gente precisa do humano por anos ainda, de um outro, para que nessa troca a gente se forme. Senão a gente não tem condição de viver sozinho, de sobreviver sozinho. Certo? Isso eu estou falando dos mamíferos, né? Não estou falando de outros tipos. Mas voltando aqui. Então, quando o bebê nasce, o que ele experimenta?
ele experimenta prazer e desprazer. Ele experimenta esse motor, que a gente pode chamar. Ele vai experimentar a ausência de alguma coisa pela primeira vez, que no útero não existia. Então, se eu estou pegando a perspectiva nutricional, porque eu acho que ela é bem... Acho não, o Freud vai trazê-la, depois Lacan também vai trabalhar essa ideia. Ela é bem pontual. Então, o que a gente vai ter? O que esse bebê deixa de ter quando nasce? Aquela nutrição ininterrupta, né? Porque no útero é ligado ao cordão umbilical, ele é nutrido o tempo todo. Não há uma interrupção, exceto os casos à parte, né? Algum acidente, alguma coisa, a mãe, o corpo. Mas ele está totalmente dependente do corpo da mãe, uma conexão direta, certo? Quando ele nasce, isso é interrompido. E isso sendo interrompido, o que sobra? Nada. Ele experimenta esse vazio. E ao experimentar esse vazio, ele experimenta o que a gente vai chamar desse binômio prazer e desprazer. Entendam uma coisa, para a psicanálise não existe prazer sem desprazer, não existe desprazer sem prazer. Só se registra prazer por causa do desprazer. Só se registra desprazer por causa do prazer. Então o bebê no ventre da mãe, ele não tem nenhum dos dois ainda. Mas quando ele nasce, a partir da falta, o que a gente tem na sequência? O médico dizendo assim, vai lá dar de mamar pro seu filho. Ele precisa mamar. E aí a mulher coloca ele no seio e ali, num primeiro momento, ele experimenta o prazer. Eu não vou usar a palavra prazer, vou deixar ela para usar ela mais para frente, mas a satisfação nutricional. Aquele leite nutre seu corpo biológico. Mas para Freud não é só isso. Para a psicanálise não se constrói apenas isso nesse momento. Se constrói essa nutrição do biológico, do corpo, mas também se abre, se desdobra a ideia de satisfação que para Freud, que ele depois chama de sexual. Por quê? Porque há um registro de prazer naquela mamada. Há um registro não apenas nutricional daquele leite, mas há um registro de satisfação, de prazer. Essa satisfação nutricional, ela não fica só no campo biológico, que é isso que Freud vai dizer que é a fundação do psiquismo. Que para ele o psiquismo é fundado pelo prazer. E pelo desprazer e pelo prazer, né? Por essa dupla, que não tem como viver separada. Então, o que Freud vai nos apontar? A ideia de que o psiquismo é esse motor prazer e desprazer. E é aí que ele diz esse estímulo interno, gerador de prazer e desprazer, é a pulsão, que está entre o biológico, o somático, que ele vai usar esse termo, o somático, e o psíquico. É algo que vem do biológico, a sua fonte é o próprio corpo, mas ele está para além do biológico, que esse para além é o que a gente chama de psiquismo. Oi? Estão indo? Tudo bem? Você está me olhando com uma cara de socorro! Vamos lá, eu quero que vocês entendam bem isso. Eu pensei numa frase que ele não fala, que me provoca dor, também me provoca prazer. Sim, sim. Isso aí Freud vai verificar mais à frente, né? Automaticamente também tem Freud vai verificar exatamente isso, E me perguntei o dia inteiro o que aquilo significava. Você está me respondendo, eu estou... Então, Freud vai ver isso com clareza e ele reescreve algumas coisas sobre o conceito de pulsão, que a gente vai ver até a quarta aula, que ele vai trabalhar a ideia, ele vai verificar justamente isso, que há prazer no desprazer. Que para ele essas duas coisas elas eram quase que separadas, ou prazer ou desprazer. E ele vai verificar que
que não é bem assim, né? No final, isso a gente já está falando depois de 1915, né? Quando Freud escreve o texto Para Além do Princípio do Prazer, que ele vai chamar esse texto. E ali ele vai trabalhar várias questões e uma delas é essa, de que há prazer no desprazer. Algo que aparentemente é desprazeroso para o sujeito, ele sustenta porque, na verdade, há uma compensação prazerosa para ele. Então, por exemplo, essa ideia da dor, né? Essa ideia de uma dor que eu a mantenho porque ela traz algum nível de satisfação. Eu me prendi no entendeu? livro, mas não tinha raciocinado como agora. Tá abrindo aí. Então, gente, Freud descola o conceito Triebe de instinct. E aí é só pra gente poder... eu mostrei isso na última aula, é só pra gente poder fixar. O conceito de pulsão, então, está relacionado ao conceito de desejo, tá? O de instinto ou de autoconservação. Ou seja, essa ideia da nutrição, de nutrir o corpo biológico, o corpo somático. O conceito de pulsão, Freud vai dizer, ele tem um objeto variável. O que é o objeto? É aquilo que se toma para obter satisfação. Porque qual é o objetivo da demanda pulsional? A satisfação. Que satisfação? Total. Esse estímulo pulsional, ele demanda satisfação plena, total. Só que o que a gente verifica é que essa satisfação plena e total nunca é alcançada. Certo? Por que ela nunca é alcançada? Uai, por quê? Por que essa satisfação plena nunca é alcançada? Nem no instinto, nem na pulsão. Nem na demanda instintual, nem na demanda pulsional. Por quê? Por uma simples razão. Porque a vida, o mundo externo, o mundo interno até, se a gente pode dividir os mundos assim, didaticamente, não nos provê de forma satisfatória e plena as coisas. Voltando no nosso bebezinho. O bebezinho, ele não fica 24 horas agarrado no seio materno, experimentando a satisfação, seja nutricional, seja instintual, seja pulsional, sexual, de prazer, que o mamar dá. Chega um determinado momento que vamos supor que a mãe deixe o bebê 24 horas agarrado no seu seio. O que vai acontecer com essa criança? Vamos? Ficar viciado? A gente está partindo de algo impossível, ok? Não é possível. A gente já sabe disso. Mas eu estou tentando que você projete essa ideia. Vamos projetar isso enquanto possibilidade. Se a mãe põe o bebê mamando 24 horas, o que acontece com ele? Vou pegar um bebê que mama além do que é possível. Gofa tudo. Enfim, há um limite. O seu próprio corpo limita essa demanda de satisfação. Na área da saúde, o próprio corpo, se ele não tem necessidade de água, ele não gera desejo de água. É isso aí. Então, a gente vai ver esses dispositivos limitadores, seja no corpo, seja na própria realidade. Essa mãe não tem condições de oferecer isso para aquele bebê. Ela vai largar ele para lá, ela vai fazer outras coisas, ela vai passear com outro filho, caso ela o tenha, ela vai sair com o marido, ela vai carregar esse bebê, ele vai chorar, ela vai deixar o leite lá para a mãe dar, para a avó dar, para não sei quem dar. Enfim, é impossível. Que aí Freud vai chamar isso de princípio de realidade. O princípio do prazer e o princípio de realidade. Ele vai dizer que há uma demanda de prazer constante em nós, de obtenção de prazer constante, que é barrado pelo princípio de realidade, pela simples razão de que a realidade não nos oferece meios
para que essa satisfação seja total. E aí o que a gente tem inserido na construção desse psiquismo? Se a gente pode chamar assim, um sobe e desce, né? Um aumento de tensão, que a gente chama de desprazer, e uma descarga de tensão, que a gente chama de prazer. Um aumento de tensão, é constante esse movimento. E é isso que é importante a gente frisar, que a pulsão ela é constante. Não tem. E outra coisa que Freud vai dizer da pulsão, ela é totalmente inconsciente. Como que a pulsão se apresenta então, se ela é totalmente inconsciente? Através dos seus representantes, que Freud vai trazer pra gente. Tá? E ele vai determinar alguns representantes. Como que a pulsão se apresenta? Através dos seus representantes. A gente vai falar deles. Então, gente, isso aqui eu falei na aula passada. Eu estou retomando apenas para a gente poder ir para frente, continuar. Tá? Eu vou pular algumas partes para a gente poder continuar aqui. Então, voltando. O que seria a primeira conceituação na obra freudiana da pulsão, do conceito de pulsão? Está um pouco longo, cortou um pedaço aqui, mas vocês têm esse material disponível para você aí de casa olhar, tá bom? Seguir aí. O representante psíquico de uma fonte endossomática, expliquei isso tudo na aula passada. Eu detalhei esse conceito aqui, tá bom? Esse aqui é a publicação do próprio Freud, 1905. Tá? O representante psíquico de uma fonte endossomática e contínua de excitação em contraste com o estímulo, que é estabelecido por excitações simples vindas de fora. O conceito de pulsão é assim um dos que se situam na fronteira entre o psíquico e o físico, ou o psíquico e o somático. Guardem isso. Guardem isso. Por quê? Porque esse conceito ele é extremamente importante para a gente compreender mais à frente um pouco o que acontece nos fenômenos psicossomáticos. A psicanálise contribui muito para entender a dinâmica do funcionamento psicossomático, por causa do conceito de pulsão, que é aquilo que seria a ponte entre o psíquico e o somático. É a pulsão. E aí vamos lá. A mais simples e mais provável suposição sobre a natureza das pulsões pareceria ser que, em si, uma pulsão não tem qualidade. E no que concerne à vida psíquica, deve ser considerada apenas como uma medida de exigência do trabalho feita à mente. O que distingue as pulsões umas das outras e as dota de qualidades específicas é sua relação com suas fontes somáticas. Então, Freud está dizendo assim, a pulsão, enquanto ela por si só, ela não tem qualidade. O que faz com que a gente possa diferenciar as pulsões? A relação com a fonte. Qual fonte? O corpo. Que a fonte da pulsão é o próprio corpo. Ela não sai de um lugar alheio. É do próprio corpo. Tá simples, tá tranquilo de entender, gente? Tá acompanhando? Tá? Por que eu pergunto isso? Porque esse conceito ele é tão subjetivo. Não é olha aqui no corpo humano, a pulsão tá aqui. Como a gente muitas vezes busca, né? Essa objetividade toda. Esse conceito não é. Tem alguns autores que dizem que talvez seja o conceito mais mítico do Freud, né? O Mezan fala isso nesse livro aqui. Então, o que distingue as pulsões umas das outras são a questão da relação com a fonte somática e com seus objetivos. A fonte de uma pulsão é um processo de excitação que ocorre num órgão e o objetivo imediato da pulsão consiste na eliminação desse estímulo orgânico. Então, há uma excitação no nosso aparelho digestivo. A gente está falando da questão da demanda nutricional, que requer comida. Exatamente. Então, essa excitação, o que a gente vai ter?
a gente vai ter lá a mãe dando comida pro bebê, voltando mãe e bebê lá. A mãe dando comida pro bebê. O leite materno acalma aquela tensão excitatória, aquela excitação que gera tensão. Ele acalma. Mas tá bom, Ana, eu entendi. Nutre o corpo. Mas ele acalma essa demanda pulsional, ok. Só que, para Freud, o que acontece nesse processo? Começa a se formar o que ele vai chamar das estruturas psíquicas como tal. Ele vai falar de uma espécie de como o bebê não tem a mãe 24 horas, Freud vai dizer o seguinte, como se a gente criasse uma maneira de satisfazer aquela excitação sem o leite. Não que ela seja suficiente, porque não vai ser, principalmente para o corpo. O corpo precisa do leite. Mas o que ela cria? Freud vai dizer, num primeiro momento, que cria uma espécie de alucinação. Que depois, mais à frente, ele vai chamar de fantasia. Por enquanto, ele chama de alucinação, porque o conceito de fantasia nasce algum tempo depois. Mas a ideia de que o nosso corpo, né, tenta, esse humano, né, na sua formação, ele tenta dar conta dessa excitação, sem a necessidade de depender desse outro. Óbvio que isso é só uma tentativa. Então ele cria uma espécie de uma imagem, uma alucinação de satisfação, que na verdade não satisfaz, né? Eu gosto muito, não vou entrar necessariamente no conceito de fantasia, que é um conceito amplo, mas só pra gente, aqui nasce ele, mas ele ainda tem, Freud vai trabalhar ele mais pra frente um pouco. Mas eu gosto da ideia que o Lacan dá um exemplo para a gente entender a ideia do fantasma, né? Que ele chama de fantôme em francês. Ele dá a ideia de como se fosse a nuvem. Quando a gente entra num nevoeiro, tá tudo fechado, mas à medida que você vai chegando perto, você vai enxergando as coisas e você não consegue pegar o nevoeiro. Então o Lacan vai aproximar a ideia de fantasia com essa ideia de um nevoeiro denso que a gente precisa chegar perto e a gente vai realmente enxergar o que está acontecendo ali. Mas de longe a gente pode imaginar o que a gente quiser. Então, aquilo não é real, entre aspas. Tá bom? Estamos indo? Podemos prosseguir? Então, que aí eu fui parando, eu dei uma parada aqui com vocês. O que a gente vai ter nessa teoria pulsional, que a gente pode entender, né? A gente vai ter uma construção. Então, no primeiro momento, Freud vai trabalhar o alterotismo e as pulsões que ele chamou de pulsões parciais. Em que momento da sua construção teórica? Lá nos 3 ensaios, quando ele vai explicar as zonas erógenas, né? Quando ele vai explicar pra gente cada zona erógena. Freud chama esse período de alterotismo. Por que ele chama esse período de alterotismo? Porque é simples. Esse prazer erótico, ele é gerado em si mesmo. A criança ainda não obtém do mundo externo, por mais que ela receba do mundo externo, mas o que Freud vai explicar é cada parte do corpo, a pulsão toma cada parte do corpo. Oral, anal, ok? Depois genital. Enfim, ela vai pegar cada parte do corpo como essa fonte de prazer, seja oral, seja anal. E aí Freud vai falar o seguinte, esse período em que o próprio corpo é a fonte e o objeto. Isso é que a gente pode chamar de alterotismo. O próprio corpo é a fonte da pulsão e o objeto dela. Tá? Ok? Sim? Estamos indo? Podemos continuar? Tá claro, gente? Se não tiver, pergunta.
O pessoal que está aí em casa, se tiver perguntas, pode botar nos comentários, depois eu entro lá e respondo. Então, a gente vai ter essa ideia. O que é autoerotismo? Um estado original da sexualidade infantil, anterior ao do narcisismo, no qual a pulsão sexual ligada a um órgão ou a uma excitação de uma zona erógena encontra satisfação sem recorrer a um objeto externo. É isso que eu estou falando para vocês. Então eu tenho no próprio corpo, o corpo é a fonte e o objeto da pulsão. O próprio corpo, ok? O objeto é o meio através do qual a pulsão encontra satisfação, em que o desejo se realiza. Então, é o próprio corpo. Por exemplo, o ato masturbatório. Onde que ele começa? Aqui. Daí para diante um pouquinho. Mas nesse momento, certo? Que está ali no início do narcisismo, a criança. Está começando ali esse processo, um pouquinho depois ela vai começar a excitar as zonas, vai começar a provocar isso, né? Enfim, e vai sentir uma excitação naquela região. E ela vai... Só que ainda é um ato autoerótico. Freud vai dizer que é um dos últimos. Um dos primeiros é chupar o dedo. Como que a criança vai resolver o problema de mamãe não chegou para me dar o leite, que não é só o leite, mamãe não chegou para excitar a zona oral? Chupeta, dedo do pé, isso aí. Vai enfiar alguma coisa ali e vai sugar. Tadinho, ele tá com fome, às vezes não. Às vezes ele quer ter prazer. Ai, Ana, você tá falando isso de um bebezinho tão tchuc, como assim? Foi o que Freud disse. É justamente esse período formador, constituidor do sujeito, na relação com o mundo. Então ele primeiro toma o seu próprio corpo, autoerotismo, como objeto para satisfação. Aí a gente vai ter um determinado momento nessa construção que isso vai ser alterado. Ele não vai tomar mais o seu próprio corpo, ele vai começar a tomar objetos fora de si. E aí a gente está lá no que Freud chamou de amor objetal. Eu estou sem caneta aqui. Ou tem caneta aqui? Peraí. Tem. Só para eu colocar para vocês aqui, eu não sei se o pessoal de casa vai conseguir enxergar, porque eu não tenho muito espaço aqui. Mas a gente poderia classificar autoerotismo, pulsões parciais. Essa caneta. Ok? E aí, num segundo momento desse processo, né? Aqui a gente tem as pulsões parciais, ou seja, o que ele quer dizer com pulsão parcial? A coisa ainda não está integrada, não é uma unidade de demanda sexual. É só a boca, o resto não. É só, entende? Então, parcial nesse sentido. Ainda não existe um corpo, uma unidade, psiquicamente falando, para essa criança. Essa criança unitária, ela existe para o adulto, não para ela mesma. Essa construção de uma unidade, ela vai existir a partir da constituição do ego, que vai acontecer justamente entre um período e outro. Então, a nível de pulsões, nessa trajetória que a gente está fazendo do conceito de pulsão, depois das pulsões parciais, Freud vai nos apresentar o que ele chamou da primeira teoria pulsional. Deixa eu ver a hora aqui. Que ele vai trabalhar a ideia de pulsões
sexuais e pulsões de autoconservação ou do ego, tá? Então, que Freud chamou de dualismo pulsional. Daqui, Freud vai vir para o seu último momento. Estou fazendo um quadrinho aqui dos 3 principais momentos da construção do conceito de pulsão. Freud vai vir para o que ele chamou de segunda teoria pulsional, que aqui ele já chamou de pulsões de vida e pulsões de morte. Eros e Thanatos. A gente vai chegar aqui, tá? Até a 4ª aula. Esse é o meu objetivo. Calma, não entre em desespero, calma. Vamos seguindo. Então, num primeiro momento, Freud vai dizer as pulsões são parciais e vem para o dualismo pulsional até que ele chega no ápice dessa construção e ele vai dizer sobre as pulsões de vida e de morte, que a gente vai falar na nossa última aula, tá? Eu precisava de mais quadro. Eu sou professora das antigas. Eu uso esse treco aqui, mas eu gosto de quadro. Entendeu? Eu vou tentar resumir. Dualismo, o que que tá embaixo? Aqui. Pulsional. Aqui, dualismo pulsional. Eu vou tentar arrumar aqui bem pequenininho. Então a gente teria... Eu gosto muito desse quadrinho que eu faço. Eu faço ele também na aula de Édipo, explicando algumas coisas, encaixando, né? O alterotismo. Aí a gente vai ter depois, né? Que aqui as pulsões parciais. Aí a gente tem uma virada no narcisismo primário, secundário. Depois a gente tem um outro marco nesse processo, que é o amor objetal, tá? Que seria o que Freud chamou de complexo de Édipo. Então esse sujeito informação, num primeiro momento as pulsões são parciais, essa relação com o prazer e o desprazer é autoerótica, ou seja, o corpo é tomado como fonte e objeto ao mesmo tempo. Num segundo momento desse processo, principalmente entre o primário e o secundário, peraí, libido, deixa eu botar isso melhor, cadê o... Acho que o apagador não veio. Libido do ego, vou botar aqui mesmo, objetal, ou de objeto. Aí Freud vai dizer que aqui no primário, narcisismo primário, a gente tem um investimento, esse investimento autoerótico da pulsão, ou libidinal, ele continua esse movimento autoerótico para formar, só que agora ele não está em diversas partes do corpo. Ele está exatamente num ponto psiquicamente
começado a construir, que depois Freud chamou de ego. Então, ele vai dizer, a pulsão é como se ela investisse no mesmo ponto, que constitui-se o ego. E aí, ao constituir-se o ego, nessa formação desse sujeito, o que ele chama de narcisismo secundário é quando a libido, que antes era libido de ego, ela investia sobre esse lugar que a gente chama de ego, que seria uma unidade imaginária, né? Nós somos uma unidade imaginária, mas não vou entrar nesse mérito, senão a gente sai daqui maluco. Mas nós somos uma unidade imaginária. O que você imagina ser quem você é não é o que você é. E é por isso que você pode ser outra coisa. Enfim. Que se fosse algo fixo, você ia ser o mesmo sempre. Certo? Mas volta. E aí Freud vai dizer, ele vai trazer a ideia de que a libido, no narcisismo secundário, ela se divide. Uma parte se mantém investindo no próprio ego para mantê-lo, né? Ou seja, a gente precisa amar, a gente precisa ter esse investimento, que a gente não chamaria ainda de amor na psicanálise, mas esse investimento narcísico, a gente pode chamar assim, esse investimento pulsional no ego, ele tem que se manter. Libido de ego. Para quê? Para que esse sujeito se autoconserve, para que esse sujeito coma, beba, case, tenha filhos, para que exista um alguém ali. Senão esse alguém se deteriora, certo? E uma parte, Freud vai dizer, da libido, ela se desloca para o que ele chamou de libido de objeto. Ou seja, uma parte fica investida sobre o próprio ego, fica nessa posição autoerótica, e uma parte vai para o que Freud começa a chamar de amor objetal, que é eleger um objeto fora de si. Isso vai acontecer dos 2 anos aos 6 anos, 2, 3 anos aos 6 anos da criança, que é quando ela se relaciona com os seus pais e os toma como objetos sexuais. É a pulsão tomando um alguém, não é mais o corpo, ok? É um alguém fora. Então a pulsão toma alguém do lado de fora, toma um outro. E é justamente porque esse movimento acontece, né? Esse movimento da pulsão, esse movimento que a libido faz, é que para Freud essa criança se volta para o mundo externo, senão ela ficaria nesse lugar interno. Então, por isso que o Édipo é central para a psicanálise na constituição do sujeito. Não há sujeito sem a castração. Mas isso é um assunto para outro dia, para outro momento, para outra aula, que a gente não vai abrir a janelinha para entrar. Só para vocês localizarem essa distribuição aqui. Porque o que a gente vai ter? A psicanálise vai defender a ideia de que isso é uma demanda pulsional. É a pulsão em busca de quê? Satisfação. É o desejo em busca de quê? Realização. Que para Freud é o motor da vida. Mas também pode ser o motor da morte. Por isso que lá no final da teoria ele vai falar das pulsões de morte, Thanatos. Mas vamos indo devagar, tá? Então, esse momento do autoerotismo, as pulsões estão numa organização parcial, em zonas erógenas. No segundo momento, Freud, que compete aqui ao narcisismo, essas pulsões já se organizam sobre um mesmo ponto, que faz surgir o ego, e depois começam a investir fora do corpo. Ok? Estão indo? Podemos seguir? O objeto da pulsão tem um caráter contingente, ou seja, ele não é fixo, ok? É variável, ele é contingente.
Diferentemente do instinto, que o objeto é fixo. O da pulsão não. Ele tem um caráter contingente, ele tem um caráter variável. Ok? E isso vai se manter para toda a vida. Ok? Senão a gente ia gostar sempre da mesma coisa o tempo inteiro. Não ia ter alteração. Você ia nascer, sua mãe ia te ensinar que você tinha que gostar de vermelho só. E você ia passar o resto da sua vida gostando só de vermelho, usando só vermelho. Ou sua mãe ia te dar... Qual é o seu prato predileto? Qual é o seu prato de comer predileto? Batata frita. Mas você come batata frita todo dia? Explicando isso, essa contingência. Você come batata frita todo dia? O meu prato predileto é jabá com jerimum. Adoro. Né? É o meu prato predileto. Eu fico com muito prazer com ele. Mas se eu ficar só nele, não vai dar. Por mais que você goste de batata frita, você não come batata frita toda hora, todo dia. Todas as refeições. Né? Hã? Não, você não é nem só o seu colesterol, é impossível. Te digo que é impossível a pessoa conseguir fazer isso por causa dessa demanda de prazer, por causa dessa variação desse objeto da pulsão que ele é contingente. A gente precisa. O corpo entende que existe outro tipo de prazer. O corpo psíquico, né? Aí a gente já está falando de um corpo erógeno. A gente não está mais só falando do corpo somático. A gente está falando de um corpo que existe psiquicamente, não apenas biologicamente. Que a gente o sente não apenas biologicamente, somaticamente, mas psiquicamente. A gente precisa entender isso. Que quando essa pulsão comanda o andar da carruagem, vamos chamar assim, ela cria um corpo para além do biológico, que Freud chamou de corpo erógeno. Tá? Estamos indo. E isso, de onde Freud tira essa ideia? Quando ele investiga a histeria. E na histeria, o que ele observa? O que ele chamou de conversão histérica. Aí, na histeria, você tinha uma cegueira que não era somática. Que não estava lá no órgão. Mas a pessoa estava cega, paralítica, sem falar. E como isso é possível? E aí inicia-se toda essa investigação, porque a conversão histérica tem a ver com esse corpo erógeno, não com o corpo somático. No corpo erógeno, ela para de ver. E ele incide sobre o somático, não o ferindo, mas criando um paralelo, vamos dizer assim. E aí o sujeito para de ver. Ele não para de ver porque tem um nervo óptico com problema. Ele para de ver porque existe uma fantasia. Ele para de ver porque existe uma formação psíquica que faz ele parar de ver. Que louco, Ana. É isso que acontece, gente. São os desdobramentos da histeria. E a gente tem a histeria na atualidade. Não é mais igual àquela do Freud, diretamente. Tem alguns casos ou outros ainda, mas a gente tem a histeria da atualidade, que se chama transtornos de ansiedade. Que você vai para o hospital com um ataque cardíaco. Não é isso? Você é da área de saúde? Você é o quê? Enfermeira? Você chega lá, pega um paciente, ele está tendo todos ou quase todos os sintomas de um ataque cardíaco, de uma cardiopatia, não é isso? Você faz eletro, tudo bem. O médico faz o exame clínico, tudo bem. Aí ele vai lá no finalzinho, dá um diazepanzinho, dá um rivotrilzinho, e o sujeito volta ao normal. Então eu tenho a simulação de um ataque cardíaco ou cardiorrespiratório. Mas que na verdade não. Você vai investigar o coração e o pulmão do sujeito, não tem nada. Ok? Por quê? Porque é uma formação nesse corpo que Freud chamou de corpo erógeno, que tem a ver com a sexualidade, que tem a ver com uma demanda interrompida de satisfação sexual.
que Freud chamou de reprimido. A pulsão não se satisfaz como ela demanda, repressão. E aí, por isso que ele falou, vai investigar a vida sexual desse sujeito. Pode ser a vida atual, dependendo do tipo do sintoma, pode ser a infantil. Mas tem algo, isso na histeria, né, na neurose, tem algo da ordem do reprimido aí. Que gera toda essa sintomatologia que parece que é, mas não é. Enfim, não sei nem por que eu fui para esse buraco, gente. Fui indo. Mas foi bom. Fui indo. Importante. Se eu voltava onde eu estava. Onde que eu fui parar? Enfim, eu acho que eu estava falando para vocês do... Não, a condição sexual. Eu estava falando da, da questão contingente do objeto da pulsão, né? E a gente foi parar nesse negócio todo. Mas, enfim, lembrei, eu estava falando da contingência do objeto da pulsão e eu comecei a falar na verdade, a gente tem um corpo erógeno, um corpo somático, que coração, pulmão, e para a psicanálise a gente tem o corpo erógeno. Então, essas duas coisas em paralelo, mas não desconectados. Certo? A pulsão sexual se satisfaz, e aí Freud, quando ele começa a usar já essa nomenclatura, ele já está indicando o que ele chamou depois de dualismo pulsional, a primeira teoria pulsional, que ele divide as pulsões em dois grupos, as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais. Ele faz essa divisão. E aí ele vai começar a explicar um pouco. Ele fala o quê? As pulsões de autoconservação, que ele também chamou de pulsões de ego, para Freud, elas seriam... Estou falando seriam porque depois ele muda de ideia, tá? Depois ele reorganiza essa ideia, que é o final que a gente vai trabalhar. Mas elas seriam... As pulsões de autoconservação, elas tenderiam para quê? Para o próprio nome que ela já diz. Que ele também chamou de pulsões do ego. Para autoconservação do sujeito, do corpo biológico. Elas tenderiam para uma defesa de qualquer coisa que possa tirar a nossa vida. Ou não conservá-la. Ou seja, seriam as pulsões responsáveis pela nossa sobrevivência. Comer, se vestir, e aí vai. Trabalhar também, certo? E aí vai embora. As pulsões sexuais para Freud, elas já seriam aquela... Vamos ver aqui, deixa eu seguir aqui para a gente não... A pulsão sexual se satisfaz por apoio na pulsão de autoconservação. Então, para ele, as pulsões de autoconservação seriam essas que estariam mais ligadas à ideia de preservação da espécie e de sobrevivência. E as pulsões sexuais, a ideia do prazer. Prazer o quê? A qualquer custo. Mesmo que seja ao custo do próprio corpo. Entendi, Ana. O que você quer dizer, então? Eu quero dizer que o cara... Quem já tentou fazer dieta aqui? Nunca? Nunca fiz. É fácil? Não. Por quê? Porque a gente quer comer. A gente tem disciplina, porque a gente quer comer. Toda essa parte aí, eu quero comer, eu não tenho disciplina, tarará, teria a ver, segundo Freud, com as pulsões sexuais. Com certeza. Não com as de autoconservação. Porque as de autoconservação, essas demandas, né, de pulsionais de autoconservação, elas estariam muito mais para a ideia de que se você comer uma saladinha, uma proteína e um carboidratinho, tá bom demais, já nutriu, já conservou o corpo. Só que isso não satisfaz. Não satisfaz por quê? Porque é uma demanda para além. O que Freud chamou de pulsão sexual, um prazer que se quer obter através do ato de comer, que não é apenas de satisfazer o corpo biológico, que é de ter prazer.
E aí é difícil quando a gente faz dieta. Por quê? Porque comer a saladinha, não sei o que a Nutri mandou, é chato, é ruim. Porque eu quero aquele tiramisu. Eu não quero tirar isso, não. Eu quero 2 Kit Kats. Eu quero Kit Kat. 2, não quero nem. Não é isso? Por quê? Mas o Kit Kat te nutre? Não. Estão entendendo? Há uma demanda de prazer. Kit Kat dá prazer. Kit Kat é sexual. Esquisito, né? Falar isso, mas é. Você vai ver no Facebook. Falando para todo mundo das suas demandas. Mas é para vocês entenderem na vida real como que é isso. Kit Kat é uma demanda sexual. Não é nutricional. Mas é automático, né? Kit Kat, se você comer só Kit Kat, você morre de fome. Kit Kat não tem a ver com fome. Estão entendendo? Kit Kat tem a ver com satisfação, com prazer, com essa que o que Freud vai chamar de pulsões sexuais, que tem algo para além do auto se conservar, mas que se apoia na autoconservação. Comer Kit Kat não é sugar Kit Kat. Tem a ver com o corpo, que vai as papilas gustativas, né? Então, uma coisa não está dissociada da outra. Elas estão em funcionamento paralelo, elas não estão dissociadas, ou uma ou outra. Não, elas muitas vezes as duas coisas, ao mesmo tempo. A questão está na demanda, ok? Que é o que Freud falou, que é o que vai diferenciar as pulsões. Que vai diferenciar a qualidade das pulsões, ou seja, se são sexuais ou de autoconservação, é a fonte e o objeto. Ok? Essa relação. Podemos continuar? As pulsões parciais funcionam, né, num estado anárquico e inorganizado ao redor de uma zona erógena. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, né, que o Freud fala. Que depois se concentram para a formação do ego, que eu já falei para vocês. Então aqui, o que a gente vai ter? Só voltando nesse ponto aqui, as pulsões parciais funcionam num estado anárquico e inorgânico. O que ele está querendo dizer aqui, né? Essas pulsões parciais? Anárquico, e aí eu vou acrescentar uma outra palavra que não está aqui nesse slide, mas que está no texto do Freud. Ele fala que a demanda pulsional ela é anárquico-perversa. Forte isso, né? O que ele quer dizer com essas duas palavras? Ele está dizendo que ela é anárquico, em que sentido? Não há uma ordem. A demanda pulsional, as pulsões, elas não obedecem uma ordem natural. Elas não obedecem. Se você começar a comer Kit Kat, você vai ter prazer de comer Kit Kat, mas seu corpo vai se danar todo. Você vai lá fazer um examezinho de sangue, colesterol nas alturas, glicose, acabou. Não existe essa dinâmica. Não existe uma ordem para elas. Ela é anárquico. É aquilo que se toma como. O objetivo final é a satisfação. Ela é perversa em que sentido? Que é esse termo? O prazer, ponto. Custe o que custar. Que aí Freud vai dizer que, na verdade, o prazer é a evitação do desprazer. Né? O que é o prazer? É a evitação do desprazer. Depois de anos ele chega nessa conclusão. Mas, enfim, é o prazer a qualquer custo. Ela é perversa. Tá? Vamos passar aqui. Então, a gente divide, que é o que eu coloquei para vocês aqui, eu vou dividir e a gente vai depois trabalhar separadamente. Na primeira tópica, tópicas do aparelho psíquico que vocês estudaram já. Lembram dessa aula? Não sei se todo mundo fez, mas enfim. Não fez não? Mas ele é importante. Que agora vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Então, na primeira tópica, Freud estabelece o conflito entre as pulsões sexuais. Que ele estabelece a ideia do princípio de prazer.
e as pulsões de autoconservação, que corresponde ao que também a gente está chamando de primeira teoria pulsional. Ou seja, as pulsões sexuais, as pulsões de autoconservação, segundo Freud, elas estariam em conflito. Elas teriam demandas contrárias. Enquanto as pulsões sexuais não serviriam, deixa eu mudar de palavra, pode dar uma ideia dúbia para vocês. Enquanto as pulsões sexuais trabalham a partir do princípio do prazer, as pulsões de autoconservação trabalhariam a partir do princípio da realidade. Certo? Então, vou comer... vou dar um exemplo dentro do Kit Kat dela, né? Vamos pegar o Kit Kat aqui. Eu quero 2, 3 se bobear, 4, 5. Quantos eu consegui comer? Né? 5, porque 5 por 10 reais. Na Americana, aí. Né? Isso aí. Mas há um conflito, porque aí você começa a comer, daqui a pouco você tem... o negócio não dá. E para Freud essa estaria, estou dando um exemplo bem usando seu Kit Kat, mas estaria essa guerra, esse conflito entre uma demanda e outra. Então, para ele, nesse primeiro momento, há esse conflito entre as pulsões sexuais e as de autoconservação, tá? Enquanto as sexuais não estão nem aí para a nossa necessidade de conservação, as pulsões sexuais servem a isso. Certo? Esqueci do segundo, peraí, desculpa. E aí a gente vai ter na segunda tópica, né, que coincide justamente com a segunda teoria pulsional, que a gente vai ver mais em detalhes mais para frente. Freud vai trabalhar a ideia do conflito passa a ser entre as pulsões de vida, que teriam essa função conservadora, e as pulsões de morte, que teriam uma potência criadora. Eu sei que parece esquisito isso, né? Não combina muito essa ideia de pulsão de morte com criação. Mas você vai ver que combina mais pra frente. Aguardem. Não, agora não. Eu só vou apresentar. Muita curiosidade agora vai deixar. Né? Eu sei. Eu só vou apresentar a ideia, tá bom? Porque daqui a pouco a gente vai ter que acabar, gente. Meu Deus, a hora passou rápido. Então vamos lá. Em 1915, no texto A Pulsão e Suas Vicissitudes, as pulsões e seus destinos, tá? Freud formula sobre a passagem do psíquico para o somático, que é aquilo que eu já falei aqui. Só estou localizando para vocês onde está. Ele define a pulsão como um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, entre o psíquico e o somático, ou ainda como o representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente. Está entre aspas porque foi o próprio Freud que disse, ok? Então, nesse momento, acontece um conflito acerca do conceito de pulsão, que é justamente onde Freud vai reordenar essa teoria e chegar no segundo momento. Então, numa primeira instância, Freud identifica a pulsão ao seu representante psíquico. Por exemplo, no texto A Pulsão e Suas Vicissitudes, ele diz: uma pulsão nos aparecerá como sendo um conceito situado, estou até repetindo aqui, entre o somático com o representante psíquico de estímulos que se originam. Dessa maneira, Freud identifica a pulsão ao... gente, acho que eu repeti aqui sem querer. Tá. Dessa maneira, Freud identifica pulsão ao representante psíquico dos estímulos corporais. E aí, só para frisar, ainda, construindo a ideia do conceito. Então, para ele, nesse momento, ainda, o que seria pulsão? Ele está tentando explicar pulsão. Ele está dizendo, pulsão é o representante psíquico dos estímulos do corpo. Então, você teria o estímulo corporal, nasce na excitação de um órgão, e dali a gente tem um representante de ordem psíquica, que ele chamou de pulsão.
Então você tem o estímulo corporal e as pulsões. A pulsão como representante desse estímulo corporal. Por isso que ela está entre o biológico, o somático e o psíquico, tá? E aí depois, um pouquinho depois, Freud vai dizer, ela é isso, mas ela é mais um pouquinho. Que ele vai construindo. Freud nos diz que a pulsão é composta por seus representantes, afeto e ideia, basicamente. No livro aqui, gente, ó, na página... Aí, justamente onde está todas as minhas interrogações. Todas as suas interrogações estão aqui? Estão nesse pedaço aí. Vamos lá. Na página 117, um pouquinho antes, né? Ele vai construindo o autor aqui, o Garcia Rosa, ele vai explicando o que Freud quis dizer com a pulsão, seus representantes. Ele vai dizer que, Freud, que a pulsão em si não acende a consciência. Ou seja, a gente nunca chega nela. Ela é da mesma maneira que você não tem como radiografar as excitações do corpo. Ou passar na tomografia. Você vê, mas não tem como apreender como você tem como apreender um órgão, abrir, manipular lá. Você não manipula uma sinapse. Ela acontece. Sinapse. Lembram o que é? Comunicaçãozinha entre os neurônios. Você não tem como apreender uma sinapse. Você tem como pegar o cérebro e dissecar ele ali, mas não tem como. Você só aprende uma sinapse ao vivo. Você, na verdade, só vê ela passando. Então é como se a pulsão fosse essa coisa, não a sinapse em si, mas essa coisa que a gente não tem como apreender. Mas então, ela é inconsciente. Uma formação, Freud vai dizer, 100% inconsciente. Nunca a gente vai lá encontrar a pulsão original, aquele estímulo psíquico originário. Então, o que a gente encontra para Freud? A gente encontra os seus representantes. A pulsão existe e se mostra através dos seus representantes. Quem são os seus representantes? Resumindo o que o Garcia Rosa falou aqui, afeto e ideia. Seriam os representantes da pulsão. Ele aumenta aqui, né? Ele desdobra porque ele segue exatamente o que o Freud colocou. Mas, resumindo, a gente teria o afeto e os representantes ideativos, tá? Que ele vai colocar aqui. Na verdade, ele vai explicar a diferença entre representação, representante psíquico. Eu sei que é aí que reside suas questões. Representante pulsional, representante ideativo, afeto, né? Vamos lá. Não vai ter como eu pegar isso aqui, esmiuçar. Eu posso até fazer isso com você, tá? Nas suas dúvidas, tentar te ajudar nesse sentido. Porque não dá tempo mesmo. Mas a gente pode ver outro dia, eu posso até fazer um videozinho só sobre isso aqui. E Michel mandar para vocês. Não vai dar tempo hoje pra gente fazer isso, agora. Já tô até passando da hora que eu combinei com o Michel. Eu vou indo, gente. Eu esqueço da hora, tá? Mas não vou esquecer não, senão a gente vai ficar agarrado aqui. Mas o que eu quero frisar para vocês agora, nesse momento, e aí depois eu melhoro a explicação disso aqui, porque eu percebi que vocês... Meu Deus, o que ele quer dizer, né? É mais simples do que você imagina. É que a pulsão vai se representar através do afeto e através da ideia, ou da representação ideativa, que você pode ouvir esse nome também. As representações de ideia, elas acontecem no inconsciente justamente depois da repressão, que é da entrada no mundo da linguagem, né? Que seriam as representações que constituem o próprio inconsciente, né? Freud vai dizer no texto metapsicológico ou inconsciente,
acho que vocês ainda vão ter essa aula, ou já tiveram, não, vão ter ainda, ele vai explicar isso, ele vai dizer, olha, o inconsciente é composto não apenas de material reprimido, ou seja, aquela demanda que foi represada, né, que foi recalcada pela repressão e fica no inconsciente. Ele não é só constituído disso, ele também é constituído por afeto, por ideias que ainda não ascenderam, tentaram, né, ascender a consciência. Mas o que é importante a gente pegar? Que a pulsão, então, se representa através desses representantes ideativos, que são essas ideias, e os afetos. E tem uma coisa muito interessante que Olha aqui, eu vou só ler esses dois aqui para a gente poder fechar e ir embora para casa e depois a gente volta. Representante ideativo, tá? Tá aqui na página 117 do livro que a gente está usando, capítulo 5. É um dos registros da pulsão no psiquismo. O outro registro é o afeto. O representante ideativo é o que constitui propriamente o conteúdo, página 117. 17. No finalzinho dela, no 4.5. Foi? Representante ideativo é um dos registros da pulsão no psiquismo, o outro é o afeto. O representante ideativo é o que constitui propriamente o conteúdo do inconsciente, pois o afeto não pode ser inconsciente. E também aquilo que constitui o inconsciente, já que é sobre ele que incide o processo de recalcamento. Ou seja, Freud está dizendo para a gente que não há recalcamento de afeto, há recalcamento de ideias, de representação de palavras. Certo? É isso que ele está falando. Fica calmo nessa hora. Só aceita. É isso. Ah, tá. É um conceito novo que está chegando na sua cabeça, tá? Só organiza ele. Então ele está dizendo pra gente que o recalcamento, que vocês, não sei se vocês não estudaram ainda não. Recalque. Já estudou? Desejo de recalque? Eu Não. O recalcamento não incide sobre o representante pulsional chamado afeto, mas só sobre o representante ideativo. Sobre as representações de palavra, que Freud chama também. Ok. Como veremos, uma pulsão não pode ser recalcada. O que é recalcado é o seu representante. Então, a demanda pulsional, ela é constante, anárquico-perversa e está ali o tempo inteiro. O que vai acontecer é que ela vai se representar de diversas maneiras para que se acenda a consciência e se realize. Porque a realização é no mundo externo, certo? Né? Quando se pega um objeto externo. Mas a pulsão em si não tem como ser barrada, que o recalcamento é esse processo de barragem. Lembra que eu falei no início da aula, na aula passada e agora, e hoje? Não tem como ser barrada. O que então é recalcado? O que então é barrado? O representante ideativo. Faz diferença entender isso? Muita. Por que faz diferença? Para a gente entender que, vamos pensar que uma mesma origem pulsional pode se representar por diversas palavras, mas a demanda é a mesma. Tá? E aí vamos pegar o afeto para a gente fechar a aula, que eu já me atrasei do que eu combinei com o Michel. Afeto é o outro registro em que se faz a representação psíquica. Ele é a expressão qualitativa da quantidade de energia pulsional.
É o registro em que se faz outro registro, outro representante psíquico, outro representante da pulsão, afeto. Ele seria a expressão qualitativa da quantidade de energia pulsional. Seria aquilo que traz adjetivo, qualidade. Para a psicanálise, afeto é uma coisa, sentimento é outra, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar lá no grupo de vocês um vídeo do Christian Dunker, já ouviram falar, ele é um psicanalista, sigam ele, o canal dele é muito legal. E sentimento é outra. Eu vou postar, ele tem um vídeo muito bom, fácil de entender, que ele faz essa diferenciação. Eu vou botar lá no grupo de vocês. Se eu não colocar, me cobrem. Professora, cadê o vídeo do Christian Dunker? Tá? O afeto e o representante ideativo são independentes. Onde que Freud descobriu isso? Quando ele começa a interpretar sonhos. Que ele vai ver que um sonho tinha uma história constituída ali. A pessoa contava, falava, mas que em vários momentos ela contradizia do afeto, da expressão afetiva e dos sentimentos. Então, às vezes, a pessoa estava contando um sonho, num determinado momento, uma imagem que ela via, que eu deveria me expressar de forma com sentimentos tristes, a pessoa ria. Então, Freud começou, e aí ele constrói essa ideia de que o representante ideativo e os afetos, eles são independentes. Eu posso ter um determinado representante ideativo e um afeto totalmente contrário. Aí Freud vai dizer lá no texto Interpretação de Sonhos que é melhor acreditar no afeto que se apresenta. Porque o representante ideativo pode ser modificado pela censura. Porque o recalque incide sobre ele. Eu estou confusa no que é afeto. Fala. Então, Fala o que você está pensando. Afeto é diferente de sentimento. Sim, sim. Né? Então, e o afeto é uma ação. Então, os sentimentos... Então, o que seria afeto? Então, vamos lá. Tá aqui. A gente leu aqui. Mas É porque a gente confunde afeto com sentimento. Isso. Né? Os sentimentos seriam os afetos expressos, de alguma forma. O sentimento seria a expressão do afeto, não o afeto em si. Tá? Eu bato em você, mas é uma expressão de amor. Esquisito isso, não? Sim, meu filho caiu de bicicleta, meu esposo ficou nervoso e bateu nele. Né? Caiu de bicicleta, mas bateu nervoso. Porque ele Ficou com raiva. não era raiva, era que ele queria proteger o filho, né? Eu bati em você porque eu queria te proteger. Olha que coisa incoerente. Há uma demanda afetiva que se expressa de uma maneira até contraditória, né? Ok? Então, eu vou botar esse videozinho lá, vai ficar bem tranquilo, que não vai dar tempo de eu esmiuçar com vocês essas duas ideias, tá? E aí, só para terminar, os destinos do afeto são diferentes dos destinos do representante ideativo. Ou seja, onde os afetos vão é diferente para onde os representantes ideativos vão. Não se pode, a rigor, falar em afeto inconsciente. A nível inconsciente, o afeto tem de se ligar a uma ideia. O afeto, ele não sobrevive sozinho. Ele precisa estar conectado, ligado a um representante ideativo, que pode ser correspondente àquele afeto ou não. Estamos indo. Então, gente, para a gente fechar. Deixa eu ver aqui, onde é que eu vou. Dá para entender, mas é estranho, né? É difícil, mas é isso aí. Eu quero... Vamos indo. Então, a gente vai continuar construindo. Esses estímulos, quando chegam à psique, se transformam em imagens
e representações. Representações de imagem, representações de palavra, tá? Carregados de afeto, que eu acabei de dizer que ele está ligado. Os quais são os representantes pulsionais e que se fixarão na memória. Por exemplo, Freud vai dizer num determinado momento que a memória de uma criança ou de momentos que você viveu enquanto criança, ele chama, na verdade, de lembranças encobridoras. Ele diz o seguinte, que essas memórias que nós temos da nossa primeira infância não, ele afirma, eu que ia dizer que é bem possível, não, ele afirma, elas não aconteceram exatamente como a gente imagina, ou que a gente projeta na nossa memória. Não aconteceram daquela forma. Na verdade, elas encobrem o que de fato aconteceu e que pode ter sido traumático. E aí a gente vê isso muitas vezes quando afeto e contar a memória, contar aquela lembrança, se diferenciam no discurso do sujeito em análise. Ele conta, por exemplo, algo que ele viveu, um exemplo, vou criar uma história aqui, que ele viveu com os pais. Eu me lembro quando eu tinha 3 anos, 4 anos de idade, 5 anos de idade, a gente saiu para passear, a gente se divertiu e de repente ele começa a expressar um sentimento, que os sentimentos são expressões do afeto, e esse sujeito começa a chorar. Mas como que ele começa a chorar? Se ele está contando um momento, por exemplo, Freud vai dizer, aposte no afeto, aposte naquela expressão de sentimento, porque emburaca por ali nas suas intervenções. Porque talvez toda aquela história contada, bonita, arrumada, tem muito mais a ver com o processo de recalcamento para proteger a consciência daquilo que foi agressivo e incompatível, do que já o afeto nele não é recalcado, então ele não obedece nada disso. E aí o analista pode dizer, mas você está me contando algo que me parece tão satisfeito, né, tão bom, um passeio com seus pais, por que você está chorando? O que houve? Você está percebendo que você está chorando enquanto conta isso? Pode ser que esse sujeito olhe e fale assim, não sei, só que me dá muita tristeza, ao mesmo tempo que é legal, é muito triste. Eu me angustio, ao mesmo tempo que eu lembro desse passeio, eu me angustio. Não sei, pode ter acontecido, suposição, né? Porque a gente leva tempo para chegar, às vezes nem chega, mas pode ter acontecido com o passeio de fato, mas o passeio foi interrompido porque os pais brigaram, e aí o cara vai falando, daqui a pouco ele diz, ele conecta aquela ideia à separação dos pais, por exemplo. Ele está contando o passeio e de repente diz, então, essa angústia me faz lembrar o dia que meu pai saiu de casa e me largou. O que tem a ver ele contar a história do... Na verdade, talvez, algo aconteceu ali, ele precisa contar que foi bom, porque ele não quer viver a angústia e a dor do que de fato aconteceu e do que de fato representou a relação com seus pais, que não era algo tão bonito e tão legal. Enfim, eu estou dando um exemplo, mas isso pode acontecer de outras formas. Mas esse registro é feito com intenção ou sem intenção? Depende de quem você está falando que está intencionando alguma coisa. Tá. Então, depende eu te respondi? Da análise que você vai fazer. Qual a intenção? A intenção de inconsciente, de se proteger, de defesa. Né? Os mecanismos de defesa do ego. Mas pode existir indivíduo que vai contar acreditando mesmo? Não, para Freud não. Não, o indivíduo acreditando pode ser. Mas para Freud, o que ele está contando nunca é exatamente como aconteceu. É isso que ele está dizendo. Ele disse que as memórias da primeira infância são, para ele, sempre encobridoras. São sempre. Sempre. Ele vai dizer, são sempre encobridoras. Ou seja, há um... Aí eu estou falando isso só para vocês entenderem essa relação entre as representações de ideia e os afetos.
Esse afeto que dá a qualidade daquela coisa, daquela tensão, da própria pulsão, que é esse estímulo, dá a qualidade do estímulo. A representação de ideia diz o que ele é, que talvez não seja. Por quê? Porque ele é recalcado. O recalcamento incide sobre os representantes ideativos da pulsão, mas não incide sobre o afeto. Ficou mais claro? Ficou. Eu espero que sim. Bastante. Ficou? Ótimo. Gente, boa noite. Eu já passei... Meu Deus, Michel vai me matar. Eu já passei aqui bastante, tá? Olha lá, ele já veio me matar, ó. Gente, boa noite para vocês. A gente volta na semana que vem, tá? Para continuar a nossa aula. Leia o material que vai começar a te ajudar bastante. Bye, bye. Boa noite.